A Segunda Guerra Mundial foi um conflito gigantesco que abalou o nosso planeta. As estimativas do número de mortes variam entre 50 a 80 milhões de pessoas. É uma guerra marcada por atrocidades terríveis, como o Holocausto e as bombas atômicas. Ao observar tudo o que ocorreu entre 1939 e 1945, podemos afirmar que esse foi um dos momentos mais insanos da história. Imagine o cenário após a destruição da Primeira Guerra. As pessoas na Europa não queriam nem pensar em uma nova guerra. A maioria desejava viver em paz e harmonia, esquecendo o passado de sofrimento. No entanto, o clima era de pessimismo devido à destruição e às mortes causadas pela guerra anterior. Esse sentimento era ainda pior na Alemanha, onde muitos militares não aceitaram a derrota e o Tratado de Versalhes. O país foi obrigado a assinar o tratado, perdendo territórios e sendo proibido de ter um exército com mais de 100 mil homens. Além disso, a Alemanha teve que pagar uma indenização gigantesca aos vencedores, levando a economia do país ao colapso. A situação era tão crítica que as pessoas queimavam dinheiro para se aquecer. A desvalorização da moeda alemã tornava o país cada vez mais afundado. Nesse clima de revolta surgiram movimentos nacionalistas que repudiavam o Tratado de Versalhes e cresceu o apoio aos nazistas, liderados por Adolf Hitler. Em 1933, Hitler se tornou chanceler da Alemanha e, em seguida, o líder absoluto do país. O mundo estava novamente dividido entre democracias e regimes totalitários. Os Estados Unidos, Inglaterra e França defendiam a democracia, enquanto a Alemanha, Itália e Japão optavam pelo totalitarismo. Esses regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, defendiam a concentração de poder nas mãos de um líder supremo e o controle absoluto sobre o povo. A liberdade individual era sacrificada em nome da nação. Além disso, a crise econômica da Grande Depressão, que afetou todo o mundo capitalista, fortaleceu essas correntes ideológicas opostas. A União Soviética, sob a liderança de Stalin, adotou o comunismo como sistema de governo. Outros países, como a Itália de Mussolini, também aderiram a regimes totalitários de direita. O Japão, por sua vez, era um império expansionista que via o imperador como um deus. Esses regimes compartilhavam o racismo e a busca por expansão territorial. Hitler estava determinado a vingar a Alemanha e transformá-la em uma grande potência novamente. Ele ignorou o Tratado de Versalhes, rearmou o país e investiu na indústria, especialmente na produção militar. A Alemanha começou a recuperar territórios perdidos e a aumentar seu exército, desafiando as potências democráticas. Enquanto isso, a Itália e o Japão também buscavam expandir seus territórios e combater o comunismo. Em setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, desencadeando a declaração de guerra por parte da Inglaterra e da França. O mundo estava prestes a entrar em uma guerra de proporções devastadoras. As estratégias de Hitler, como a Blitzkrieg, foram responsáveis pela rápida conquista de territórios na Europa. Os exércitos alemães avançavam implacavelmente, deixando uma trilha de destruição por onde passavam. A União Soviética, cumprindo o acordo de não agressão, também invadiu a Polônia, dividindo o país com os alemães. Na Europa Ocidental, navios ingleses e franceses bloquearam a Alemanha, enquanto submarinos alemães travaram a guerra no Atlântico. A guerra estava em pleno vapor, e o mundo presenciava a explosão de um conflito que mudaria a história para sempre. Enquanto isso, no norte da África, os combates também estavam intensos. A Alemanha e a Itália estavam em conflito com os aliados, liderados pela Inglaterra. A Batalha da Grã-Bretanha, a primeira grande batalha da história travada praticamente só por aviões, estava ocorrendo nos céus entre a Força Aérea Britânica e a Luftwaffe alemã. Essa batalha aérea era cheia de caças lutando uns contra os outros e bombardeiros tentando alcançar o território inimigo. Para falar dos famosos bombardeiros alemães, é importante mencionar um episódio na Espanha em 1936. O general Francisco Franco tentou derrubar o governo e deu início à Guerra Civil Espanhola. Embora a Espanha não tenha entrado diretamente na Segunda Guerra Mundial, o bombardeio da cidade de Guernica em 1937 pelos alemães inspirou o famoso pintor Pablo Picasso a criar a obra Guernica. A invasão da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa,
foi um dos eventos mais importantes de 1941. A Alemanha atacou a União Soviética, mesmo tendo assinado um pacto de não agressão anteriormente. Esse ataque aprofundou ainda mais o conflito e levou a União Soviética a entrar na guerra ao lado dos aliados. No final de 1941 e começo de 1942, houve a Batalha Decisiva de Stalingrado, onde os soviéticos conseguiram resistir e derrotar os alemães. Esse revés foi crucial e marcou o início da recuperação das forças soviéticas e a diminuição da iniciativa alemã. No Pacífico, o Japão estava conquistando vários territórios e num ataque surpresa à base aérea de Pearl Harbor, o Império Japonês puxou os Estados Unidos de cabeça para a guerra. Esse ataque deixou milhares de mortos, mas na Batalha de Midway, os Estados Unidos conseguiram deter o avanço japonês e começaram a reverter a situação na região. Enquanto isso, a solução final, o plano de extermínio dos judeus pelos nazistas, estava em andamento, com o Holocausto sendo responsável por milhões de mortes. A guerra era marcada por conflitos em várias frentes, com diferentes países e alianças envolvidas, além de eventos cruciais que definiram o destino da guerra e moldaram o curso da história. Agora, na Guerra no Pacífico, onde os aliados, liderados pelos Estados Unidos, estavam enfrentando o Japão, disputavam um ponto estratégico, as Ilhas Marianas, onde os americanos visavam montar uma base aérea e a partir dali atacar diretamente Tóquio, utilizando os bombardeiros B-29. O Japão estava praticamente derrotado, mas se recusava a se render. Então, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica em Hiroshima, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas e causando graves danos à cidade. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada em Nagasaki, destruindo completamente a cidade e matando milhares de pessoas. Após esses ataques devastadores, o Japão finalmente se rendeu em 15 de agosto de 1945, marcando o fim da Guerra no Pacífico. A Alemanha foi derrotada pelos aliados na Europa, e muitos líderes nazistas foram capturados e julgados por crimes de guerra. O Holocausto, uma das maiores atrocidades da história, deixou suas marcas no mundo e deve sempre continuar sendo lembrado como o acontecimento mais vergonhoso. Além disso, a guerra resultou na criação de vários países novos, incluindo Israel, bem como a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, com o famoso Muro de Berlim separando a cidade. A Segunda Guerra Mundial também marcou o início da Guerra Fria, uma rivalidade política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dividiu o mundo em 2 blocos ideologicamente opostos. Essa guerra foi um mártir e deve ser lembrada como o ápice da ignorância e do extremismo. Comente abaixo e concorra! Além disso, nós do Ciência Democrática temos o compromisso de sempre indicar para vocês ferramentas que somem positivamente a sua vida profissional. Com isso, se você deseja se tornar um verdadeiro especialista em Excel, temos uma solução definitiva e impactante para você. Descubra o caminho para a maestria com o curso completo de Excel, repleto de aulas práticas e didáticas, que irão levar você do básico ao avançado. O melhor de tudo? O preço é incrivelmente acessível. Com esse treinamento, você dominará todas as habilidades essenciais para criar planilhas profissionais e automatizar processos na sua empresa, alavancando seu crescimento profissional. Não perca tempo. Clique agora mesmo no link na descrição e garanta a sua vaga. Aproveite essa oportunidade única para transformar sua carreira e ser reconhecido como um verdadeiro especialista em Excel. Até a próxima, galera!